Bem, meus amados, nesta manhã Deus tem mais uma palavra para a sua vida e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar profundamente ao seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 18, eu vou falar sobre Davi. Capítulo 18, versículo 5 e diante, que diz assim a palavra do Senhor. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de toda a cidade de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Irmãos amados, esse texto é um texto, vamos dizer assim, apimentado. Por quê? Porque nessa passagem bíblica nós vemos a história de 2 homens. Um homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel, e nós vemos a história de Davi, o segundo rei de Israel. Saul foi um homem que foi colocado no trono, ungido de Deus. Samuel, um grande profeta do Senhor, filho de Ana, o filho da promessa, ungiu a Saul, rei de Israel, e ele foi um grande guerreiro no meio do seu povo. Só que Saul, a vida de Saul foi uma vida complicada, porque Saul não tinha o mesmo coração de Davi. Saul era o tipo de pessoa que queria se esconder diante de Deus. Davi não. Davi era aquele que queria se desmanchar diante de Deus. Ele queria abrir o seu coração diante do Senhor. E Davi foi um jovem escolhido por Deus lá no meio do campo. Davi recebeu 3 unções sobre a sua vida. Ele foi ungido na casa do seu pai, ele foi ungido também em Hebrom e ele foi ungido também em Israel. Então essas 3 unções representavam sobre a vida de Davi o estágio espiritual na vida de Davi. Davi foi ungido dentro da sua casa, por quê? Porque Deus o honraria no meio dos seus irmãos. Davi foi ungido em Hebrom para mostrar a sua humildade, porque quando Saul morreu, Davi já havia sido ungido rei de Israel. E a palavra do Senhor mostra que o chefe do exército assume Israel e coloca Davi para reinar em Hebrom durante 7 anos. Então, eu vejo a unção de Hebrom na vida de Davi como o tempo de provação na vida de Davi. Davi foi provado na humildade, porque ele já era, mas ele não quis usurpar do trono antes do tempo. Ele não quis assumir a posição antes do tempo. Saul ainda estava no reinado, Saul ainda estava governando Israel, mas Deus já havia falado para Samuel: eu escolhi um homem segundo o meu coração, um homem que vai reinar sobre o meu povo. E Deus derramou sobre a cabeça de Davi, lá diante dos seus irmãos, diante do seu pai Jessé, a unção que veio da mão de Samuel na cabeça de Davi. Depois ele é ungido em Hebrom, passou 7 anos já sendo o rei escolhido por Deus, mas passou ali, se humilhou, sofreu todo aquele momento da sua vida, porque ele já poderia dizer: não, Deus me escolheu, tem 7 anos que Deus me escolheu, já tem um tempo que Deus me escolheu, não, eu vou para o trono, Israel, quem vai governar sou eu. Mas ele ficou na posição. Nós não precisamos usurpar nada. Se Deus tem um plano com a sua vida, meu amado, você não precisa tomar força. É Deus quem vai te entregar no tempo certo e na hora certa. Só que tem uma coisa, meus amados: aquele que Deus escolheu, ele tem a marca da promessa na vida dele. Ele tem os sinais de Deus na vida dele. Ele pode ser humilhado, ele pode ser pisado, ele pode ser maltratado, ele pode ser jogado por canto, mas a graça de Deus é na vida dele. O que ele fizer prospera, aonde ele for é abençoado. As pessoas olham para ele como vendo Deus na vida dele. E a palavra do Senhor diz que quando Saul voltou da guerra, Davi estava ali apenas como um bom auxiliar. Ele não estava querendo o trono, apesar de já ter a unção de Deus sobre a vida para ser o rei de Israel. Ele não queria assumir o trono, estava ali para ajudar Saul. Ele amava Saul, mas Saul, quando viu o povo gritar, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O povo não estava falando mentira, porque Davi era um grande guerreiro. Quando Saul, desejando ver o problema e desejando ver o fracasso e a queda de Davi,
manda Davi pegar 100 prepúcios de filisteu para casar com a filha dele, Davi volta com 200. Isso era Deus na vida de Davi. Ah, o senhor quer isso? Ele não fez aquilo para aparecer, não. Ele fez aquilo porque ele sabia que ele iria se casar com a filha do rei. Ele valorizou em dobro aquilo que era bênção para a sua vida. Muitas pessoas, às vezes, querem aparecer no que faz. Faz, mas faz para aparecer. Mas Davi não queria aparecer. Davi entregou 200 prepúcios de filisteu na mão de Saul, porque ele estava dizendo para Saul: Saul, o senhor falou que é 100, mas eu pago 200 pela sua filha, porque ela vale. Quem sou eu para casar com a filha do rei? Deus sabia do coração de Davi. Deus conhecia a humildade do coração de Davi. Davi foi um homem problemático. Davi não foi um bom pai. Davi pecou, cometeu homicídio. Davi fez muitas coisas erradas na sua vida. Mas Davi tinha um trunfo na mão. Ele era um homem que amava a Deus. Ele tinha um coração em Deus. E quando o homem ama a Deus, o povo ama o homem. Não tem jeito, meu amado. É a mesma medida que você amar o Senhor, Deus vai fazer as pessoas te amarem. Não adianta. Foi o que aconteceu com o rei Davi. No reinado de Israel, em toda a história do reinado de Israel, não existiu um rei como Davi, um rei tão amado como Davi. O povo amou Davi até o dia da sua morte, porque também Davi amava a Deus de forma tremenda. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que aqui começa uma grande perseguição sobre a vida de Davi. Sabe o que eu quero dizer para você, abrindo um parênteses breve nessa manhã? É que muitas vezes você vai aparecer, você vai se destacar, porque Deus está na sua vida. Não é você, é Deus na sua vida. O texto da palavra do Senhor é claro lá em Mateus 5, quando diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Como é que você vai ficar escondido se Deus está na sua vida? Não tem como. Os sinais de Deus vão aparecer, a manifestação de Deus vai ser na sua vida. E Deus já era com Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. E o texto da palavra do Senhor diz assim: Saul ficou muito irritado, porque o povo dizia: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Irritado com esse refrão e aborrecido ficou Saul. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, disse Saul, mas a mim apenas milhares. Meus amados, cada um recebe a exaltação segundo o seu trabalho. Cada um recebe a recompensa segundo aquilo que faz. Muitas pessoas querem cobrar o respeito, querem cobrar o amor, querem cobrar a admiração, mas não respeita ninguém, não admira ninguém, não ama ninguém. Você precisa plantar para poder colher. Davi não estava plantando para aparecer. Davi estava como um fiel soldado ao lado de Saul. E Saul muitas vezes olhava para Davi dizendo o quê? Davi está querendo aparecer, Davi está querendo tomar o trono, Davi está querendo ser o rei de Israel, porque foi isso que ele declarou. O que mais lhe faltava? Senão o reino. Mas ele já era o rei, Deus já havia escolhido Davi, mas esse não era o propósito do coração de Davi. Você não tem culpa, meu amado, se Deus foi lá e te chamou. Você tem culpa se Deus te escolheu? Se Deus tem um chamado na sua vida? Se Deus tem um propósito com a sua vida? Agora, muitas vezes você vai passar pela inveja, pela perseguição, pela humilhação, mas você precisa ficar na posição, porque ninguém vai roubar a promessa que Deus tem na sua vida. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus tem um projeto na sua vida, meu amado, não desista, não olhe para o homem, não olhe para a perseguição, não olhe para a afronta. Quantos vão tentar parar você nessa caminhada? Quantos vão tentar dizer para você, você está pensando que você é o quê? Você vai dizer para ele, eu não estou pensando nada. Deus é que está pensando na minha vida. Deus é que está agindo na minha vida. Deus é que tem promessas e coisas grandes para fazer na minha vida. Então, meu amado, nesta manhã, eu quero declarar para você que ainda que o inimigo se levante, ainda que Satanás se levante, ainda que alguém se levante com inveja, porque Deus tem manifestado a sua graça na sua vida, não olhe para isso, bote a sua boca no pó, se humilhe diante de Deus e aguarde, porque no tempo certo Deus vai exaltar a sua vida. Nós vemos lá na frente que Davi teve até a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso, ele se considerou como um cão, ele não podia tocar no ungido do Senhor, e ele aguardou o tempo de Deus. E quando Saul morreu, Davi não fez festa, Davi chorou e lamentou a morte do rei. Ele tinha um amor, o coração de Davi era verdadeiramente um coração voltado para Deus. Nesta manhã, eu quero que você tome o exemplo de Davi e não o exemplo de Saul. Não seja um perseguidor de ninguém, não persiga ninguém pelo que Deus tem feito na vida dele, mas aguarde o tempo do Senhor,
porque Deus também tem promessa na sua vida. E ainda que você seja o perseguido nesta manhã, o Senhor é aquele que vai te guardar para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Toma essa palavra da parte do Senhor, porque Deus é na tua vida para te abençoar. Em nome de Jesus.